Abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías é uma aventura. Aqueles que amam a Bíblia, que conhecem um pouco deste livro sagrado, sabem que Isaías é um profeta diferenciado. Ele é conhecido como profeta messiânico, porque é o profeta que mais fala sobre a vinda do Messias. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer. Imagine vocês um homem que 700 anos antes de Jesus nascer teve a habilidade e o dom do eterno de enxergar através de uma luneta telescópica, invisível e espiritual a vinda do Messias para o mundo. Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, parece ter conhecido Jesus pessoalmente. Quem já viu as suas profecias sabe do que eu falo. Ele não apenas profetizou sobre o Messias, ele contou detalhes da intimidade da vida de Jesus. É Isaías quem grita para nós ouvirmos assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. É Isaías que revela para nós, 700 anos antes de Jesus nascer, que Jesus teria duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Quando ele recita um versículo que muitos de nós pensamos ser um poema. Todas as vezes que eu cito esse versículo me dá angústia. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque eu me lembro de quando criança na igreja, toda época de Natal fazia-se jograis. Não tem nada mais chato do que jogral. E eu era o menino mais usado para fazer jogral, porque eu era expansivo. E sempre que fazia um jogral era Marcelo, você está aí? Marcelo Alegria. Vocês sabiam que o nome dele é Alegria? Só olhar para o rosto dele, vocês sabem por quê, né? Nunca vi uma boca que tem tanto dente igual a dele, né? Mas voltando, pense no menino que quando ia fazer o jogral, era jogral a revolta dos astros. E eu era sempre a estrela de Belém. Dava uma raiva. Eles botavam uma estrela na minha cabeça, eu parecia a estátua da liberdade, né? E eu ficava com a roupinha branca e tinha que ficar estendendo os braços e começava a recitar. E eu recitava o versículo de Isaías em forma de poema, mas não era poema, era um texto profético. Eu recitava o texto assim: eis que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É bonito o texto, né? Mas eu recitava como se fosse um poema, mas não era um poema, era uma revelação profética. Era Deus contando para nós como Jesus seria. Jesus, quando esteve aqui, não foi só homem, e também não foi só Deus. Ele não era meio homem, também não era meio Deus. Ele era 100% homem e era 100% Deus. E nós conseguimos separar esses dois lados dele. Por exemplo, quando ele estava com sede uma vez como homem, ele pediu a uma mulher água, lembra? Mulher samaritana, me dá água para matar a minha sede. Aqui é o homem, porque o homem tem sede. Mas daqui a pouco, quando a mulher nega a água a ele se investe do dom divino dele, Deus, e ele grita com ela dizendo assim: ah, se tu soubesses quem sou eu, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Uma vez ele se cansou tanto como homem que deitou na polpa de um barco, e nem o barco, sendo chacoalhado de um lado para o outro pelas ondas do mar, o fazia acordar. Pedro e João tiveram que ir acordar ele, dizendo: mestre, salva-nos, porque perecemos. Ali está um homem cansado. Mas um outro dia ele olhou para a multidão cansada e deu um grito assim: vinde a mim vós, os que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Então eu vejo em Jesus as duas naturezas, a humana e a divina. Mas quem foi o primeiro que falou isso? Foi Isaías, porque ele disse: eis que o menino nos nasceu, o menino nos e um filho se nos deu. Repete comigo esses dois verbos, eu falo e você completa. O menino nasceu e um filho se nos deu. A gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. O menino é aquele que nasce da barriga de Maria. Ele é homem, todo homem só é homem porque nasce. Então o menino precisa nascer, mas o filho não nasce. O filho é dado. O menino nasceu da barriga de Maria, mas o filho unigênito de Deus desceu das alturas. E ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma divina e desceu entre nós e se fez carne.
Então veja a beleza que é o livro de Isaías. Faltar-me-ia tempo aqui para contar a vocês os segredos do livro de Isaías, mas deixa eu mexer com a sua mente, com o seu imaginário. A Bíblia protestante, a Bíblia que nós usamos nos nossos cultos, ela tem um número exato de livros. Nossa Bíblia tem quantos livros, igreja? 66 livros. Diga comigo, 66 livros. A nossa Bíblia é um resumo da Bíblia católica. A Bíblia católica tem 7 livros a mais, que nós chamamos de livros apócrifos. São livros escritos num período que nós chamamos de interbíblico, que é a distância que está entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento e o Novo Testamento estão separados por um período chamado interbíblico, um período de 400 anos, que Deus ficou sem falar com a raça humana, através de profetas, através de manifestação de anjos, através da manifestação da nuvem, a Shekinah, através de Deus em forma do anjo do Senhor. Isso é teofania, né? Deus em forma de anjo se manifestando aos homens. Por um período de Malaquias a Mateus, Deus parece ter desistido da raça humana e não houve mais manifestação divina. Esses livros a mais que estão na Bíblia católica são livros de cunho histórico, mas eles não têm a inspiração que os nossos velhos pais acreditavam, por isso não estão na Bíblia. Então a Bíblia protestante tem 66 livros. Curiosamente, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. O livro de Isaías é uma mini Bíblia, no seu melhor teor. A nossa Bíblia Sagrada é separada em Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros. O Novo, 27 livros. O livro de Isaías está separado também assim. Os primeiros 39 capítulos têm uma mensagem. Os 27 posteriores capítulos trazem outra mensagem. O Velho Testamento, os 39 livros da Bíblia, primários. Se você torcer eles, não se assuste se pingar sangue. E se você ouvir gritos de ais e uis, porque Deus está revoltado com a raça humana. Mas como que num passe de mágica, no livro do Novo Testamento de Mateus para frente, no 40º livro da Bíblia para frente, o Deus que está virado fica apaixonado. O Deus que espancava o povo agora entra nesta nossa humanidade e começa a dizer assim: eu amo tanto vocês que eu dou a vocês o meu único filho, para que ele morra, para que dê salvação ao coração de vocês. Então o Velho Testamento exprime dor, o Novo Testamento, amor. O Velho Testamento exprime gritos de ais e uis. O Novo Testamento exprime paixão e esperança. O livro de Isaías está dividido assim. Os primeiros 39 capítulos de Isaías, dá medo ler eles. Você vai ver Deus repreendendo o povo por qualquer coisa. É Isaías gritando assim: ai daqueles que bebem, ai daqueles que são idólatras, ai daqueles que trocam o bem pelo mal, ai daqueles que adoram imagens, ai daqueles que se prostituem, ai daqueles que são adúlteros. Os 39 primeiros capítulos de Isaías, Deus está tão irado que ele carrega em uma mão um chicote e na outra mão um cajado, e ele desfere golpes sobre o povo. Mas como que em um passe de mágica, do capítulo 40 para frente de Isaías, Deus fica bondoso. Deus esconde o cajado, Deus esconde o chicote, e ele pega em uma mão um vaso de alabastro, e dentro dele tem azeite, e ele começa a curar as feridas. E do capítulo 40, olha o que ele começa a dizer: o meu povo entrará em uma terra e vão comer e beber sem ter que pagar. Ele diz: chegará um tempo que a criança vai se sentar do lado da áspide, da cobra, e o leão vai caminhar ao lado do cordeiro. Chegará um tempo em que todos os frutos que vocês sonharam, vocês vão colher. Do capítulo 40 para frente de Isaías, Deus começa a fazer promessas. Repita comigo: promessas. Então, para mim, o livro de Isaías não é só um livro, é uma mini Bíblia. É um resumo de toda a Bíblia contida aqui dentro. O capítulo 43 é um dos capítulos que mais marcam a minha vida, porque ele começa exatamente com uma promessa. Na verdade, duas promessas. Uma promessa que qualquer pessoa aceita. Uma outra promessa, só gente que é meio destrambelhado aceita. A primeira promessa que Deus faz no capítulo 43 é uma promessa lógica, que faz sentido. A segunda é uma promessa que não faz sentido nenhum. A primeira promessa que Deus faz no capítulo 43, qualquer um é capaz de acreditar sem ter que pedir ajuda para os universitários. A segunda promessa, até aqueles que são universitários
erguem a cabeça e ficam perguntando: será? Vou relembrar as promessas. Olha o que Deus diz a Isaías no capítulo 43. Isaías: eu tenho um povo, não são dois, não são três. Eu tenho um povo. Só que esse povo não é unânime. Esse povo é dividido em dois grupos. Um grupo feito de pessoas crédulas e outro grupo feito de pessoas incrédulas. Os dois grupos são meus e eu os respeito. Mas quando vou falar com eles, eu falo aquilo que cada um pode ouvir. Para aqueles que acreditam com facilidade, eu grito assim: se passar pelas águas, elas não te afogam. Se passares pelos rios, eles não te submergem. Agora olha a outra promessa: e se passar pelo fogo, ele não te queima. Você percebeu que a segunda promessa foi mais difícil de arrancar, glória a Deus, da igreja? A primeira parte é uma promessa simples. Eu chamo de promessa racional. É Deus dizendo assim: Isaías, fale para o meu povo que quando eu faço promessa para a alma deles. E eu só faço promessas de acordo com aquilo que eles acreditam. Quando Deus promete: se passar pelas águas elas não te afogam, Deus está falando sobre uma promessa comum. Uma promessa que qualquer pessoa que vem ao culto ouve e não questiona, diz: faz sentido, isso é racional. Pergunte por quê? Porque todo ser humano, quando passa por essa vida, ele vai experimentar a tragédia que nós chamamos de afogamento ou pré-afogamento. Quer ver? Quem aqui dentro dessa linda igreja já se afogou uma vez na vida? Levante a mão para eu ver. E os que não levantaram são tudo hipócrita. Estão com medo do pastor saber que você foi na piscina, na praia, no rio, em Miguelópolis. Eu estou sabendo. Mas a gente não se afoga só quando vai para a beira da piscina. A gente se afoga às vezes bebendo um copo d'água. Alguém já tomou um copo d'água e a água entrou por onde não devia? A nossa sorte é que a gente tem esse nariz aqui, porque a água saiu por ali. Então todos nós passamos por essa experiência, quer seja criança, adulto ou velho. Vou perguntar de novo: quem aqui já quase afogou? Levante a mão para eu ver. Ó, como melhorou. Então quando Deus fala: se passar pelas águas elas não te afogam, era como Deus dizendo assim para mim e para você: você viu como eu já cumpri na sua vida essa promessa? Você quase se afogou, mas está vivo. Você quase se afogou, mas você está vivo. Mas Deus não está falando isso literalmente. Deus está dizendo assim, mais ou menos isso: o pastor Wallace está no culto inspirado e de repente ele resolve profetizar. Ele diz assim: ninguém vai sair sozinho deste culto hoje. Todos os que vieram voltarão para casa escoltados pelo anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Por que você gritou? Pergunta para o seu irmão se ele sabe. Por que você gritou? Vou explicar. Muitas vezes agimos inconscientes. Muitas vezes quando o nosso subconsciente é ativado, nem sempre o nosso consciente está preparado, mas o nosso corpo reverbera. Quantas vezes você estava em algum ambiente, quer seja em um discurso, em uma reunião ou em uma igreja, e o pregador está pregando e involuntariamente você, quando se pega, você está assim, ó. Mas você não programou mexer a cabeça. E quando você ouve alguma coisa ruim também você faz assim, ó. É inconsciente. Porque é isso. Tudo que você ouve, a palavra entra no seu ouvido e vai para o seu cérebro. Aqui no cocoruto nós temos um aparelhinho chamado cerebelo. O cerebelo é o HD do corpo humano. Nele estão estabelecidas todas as nossas memórias antigas, até aquelas das quais você não consegue mais se lembrar. Todas as vezes que o seu ouvido ouve esta palavra, o seu cérebro filtra, ele manda para o cerebelo, e isso em fração de segundos. Às vezes você nem sabe o que está fazendo. É como se o seu cerebelo dissesse ao seu espírito: pode acreditar no que ele está falando, porque isso aí já aconteceu. Você automaticamente, sem saber, se lembrou do testemunho daquela irmã ou daquele irmão que estavam andando pelo meio da rua e o acidente quase os levou. Mas nós sabemos que na vida do crente não tem coincidência, é cristocidência. Foi o anjo do Senhor que livrou. Então quando o pastor diz: o anjo do Senhor acampará ao seu redor, você dá glória a Deus, porque você sabe que isso já aconteceu na vida de alguém, e se Deus fez na vida dos outros, pode fazer na sua também. Outro exemplo de promessa simples, pastor Wallace:
Você está no culto, o pastor Wallace está daquele jeito, está virado no espírito. E ele diz assim: assim diz o Senhor, antes do ano terminar, o senhor e a senhora estarão felizes, porque o Senhor vai entrar com providência na sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque você gritou? Você não gritou só porque a palavra é bonita. É porque a minha voz entrou no seu ouvido, o seu cérebro filtrou, mandou para o seu HD. O seu HD aqui, o seu cerebelo, ativou as memórias. E ele te fez lembrar que Jesus salvou o filho daquela irmã. Jesus salvou o marido daquela irmã, salvou o filho daquele homem. E aí o Espírito disse a você: pode acreditar nisso, porque já aconteceu um dia e a sua família será a próxima. Passar pelas águas para mim é uma promessa simples. Agora respire fundo. Passar pelo fogo não é uma promessa simples. Se passar pelo fogo, a chama não te queima. Deus não está dizendo assim: eu vou te livrar do fogo. Não é esta a promessa. A promessa é: eu vou te livrar no fogo. Entendeu a diferença da preposição? Eu não vou te livrar do fogo. Eu vou fazer um milagre maior. Eu vou deixar você entrar dentro do fogo, mas a chama não vai queimar você. Olha que texto lindo. Deus não está dizendo assim: se você passar pela esquerda, direita, por cima ou por baixo do fogo, ele não vai te queimar. Não é isso. Deus não está falando com homens e mulheres que vão sobreviver à queimadura, com queimaduras de primeiro, segundo ou terceiro grau. Não é esta a promessa. A promessa de Deus é essa: se levantar contra você o fogo, e o fogo é o elemento mais poderoso criado por Deus no universo. Abaixo de Deus só há o fogo como maior poder. O fogo derrete o ferro, evapora a água, queima a madeira. O fogo será usado no juízo final para queimar a terra. Pedro escreveu isso na sua encíclica: a terra e os elementos que agora nela existem um dia arderão pelo fogo. O homem morre de medo do inferno, não morre? Pois a Bíblia Sagrada diz que até o inferno, no final dos tempos, será lançado num lago de fogo. Então o fogo é o maior poder que existe no universo. E olha a promessa que Deus faz para o crente: se levantar contra você o maior poder que existe, ele se levanta para cair, porque ele não pode tocar você, não pode tocar a senhora. Esta promessa não é uma promessa comum, Marcelo. Não é uma promessa normal. É Deus fazendo promessas loucas. Promessas o que, igreja? Promessas absurdas. Promessas o que, igreja? Mas promessa louca e absurda, Deus só faz para quem é louco também. Deus não pode fazer promessas extravagantes para pessoas que são muito intelectuais, porque os intelectuais querem uma explicação lógica para tudo. Os intelectuais só acreditam naquilo que pode ser comprovado através da química, da física ou da matemática. Então as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, diz: quando eu preguei aí, eu encontrei 3 tipos de pessoas que ficavam: os homens carnais e os homens espirituais. É por isso que às vezes há manifestação diferente no culto. Você está pregando, tem um irmão ali chorando, falando em línguas, e tem um outro ali com a mão no queixo, olhando para o céu, filosofando e dizendo: to be or not to be, that's the question. Você olha do outro lado, tem uma irmãzinha se segurando, que parece um vulcão, segurou até no banco, que ela está cheia do Espírito Santo. Se soltar, ela sai dançando na igreja. E do outro lado você vê a pessoa que está babando de sono, só acordou porque bateu a cabeça no banco da frente. Por quê? Porque nem todos são espirituais. Eu, como pregador, me irrito. Deus não. Deus sabe falar com todo mundo. Então, com aqueles que são naturais, Deus fala coisas que eles entendem. E as outras coisas, Deus só fala com malucos. Pastor, dá um exemplo de promessa maluca. Você está no culto, o pastor Wallace está inspirado. E ele diz: há uma mulher aqui dentro dessa igreja nessa noite, que dentro de 3 semanas ela estará na Casa Branca, nos Estados Unidos da América. Detalhe, ela não sabe ler nem escrever, mas ela vai chegar diante de Donald Trump e vai profetizar para ele em inglês, dizendo: happy is the nation whose God is the Lord. Oh, ninguém deu nenhum glória a Deus. Não, mas eu já esperava isso. Por que houve silêncio?
Porque a minha voz entrou no seu ouvido, foi no seu cerebelo. O seu cerebelo procurou memórias. E nada é parecido com isso. Algumas pessoas até riram de deboche. Porque é mais ou menos isso que acontece quando Deus fala uma coisa e ninguém entende. A pessoa começa a rir. Você não é o primeiro. Abraão, acho que foi o primeiro. Capítulo 15 do livro do Gênesis. Abraão tem 100 anos de idade, andando com aquele cajado, que outrora ele cuidava de ovelha. Agora o cajado virou bengala. Deus vem em cima dele, a Bíblia diz, e Deus vem em cima de Abraão. E Abraão caiu de joelhos e Deus disse: Abraão, dentro de um tempo, Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Ao invés de Abraão dar glória a Deus, a Bíblia diz que Abraão teve uma crise de riso. Abraão riu tanto que Deus olhou para ele e disse assim: alô, por que você está rindo? Eu imagino Abraão dizendo: Senhor, nós somos amigos há 25 anos. Quando o Senhor prometeu a primeira vez, eu ainda era um jovenzinho de 75 anos. Eu era um homem bonitão. Agora eu tenho 100. E o que é que tem isso a ver, Abraão? Senhor, com licença, dá uma olhadinha aqui no garoto. O senhor acha que eu consigo ter um filho? Meus únicos amigos são artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata, cegueira, diabetes, flacidez, impotência. E o senhor acha que eu estou feio? Vai ver a minha namorada lá em casa. Senhor, pergunta para mim qual a idade da minha namorada. Qual a idade da sua namorada, Abraão? Sara está com 90 anos. Como é que eu e minha mulher, Senhor, podemos ter filho? Por que você acha que o nome de Isaac é riso? Isaac significa riso. Porque tanto Abraão quanto Sara, quando ouviram a promessa, caíram na gargalhada. Porque era impossível. Porque era uma promessa louca. Por isso que quando eu falei essa promessa, todo mundo riu. Porque é algo que é humanamente impossível. Pastor Wallace está no culto, inspirado. De repente ele diz: tem um homem aqui, que ele é gari na cidade de Igarapava. E ele vai ser surpreendido dentro de 2 semanas, porque ele vai descobrir um parente distante na França, que é herdeiro de um castelo. E ele vai receber uma fortuna tão grande que ele vai pagar a dívida externa do Brasil. Olha a cara do irmão do seu lado. Parece que dormiu com bozo, rindo. Por que todo mundo ri e ninguém deu um glória a Deus? Porque são promessas que não fazem sentido ao homem natural, mas para o homem espiritual, para a mulher que sobe o monte, para as senhoras da oração que cravam o joelho durante a semana, para esses obreiros que cresceram no cabo da enxada, mas dando glória a Deus, para esses crentes mais antigos que viram Deus explodir na igreja. Eles sabem o que está escrito aqui, e aqui está escrito: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Pois bem, com todo respeito aos intelectuais, aos ricos e importantes membros dessa igreja, eu vim hoje pregar só para os loucos. Eu vim pregar só para aqueles crentes que te irritam durante o culto, que você ora: Deus, cala a boca daquele homem. Se o Senhor põe uma trava na boca daquela mulher. Para aquele crente que parece estar sentado num formigueiro, que de vez em quando ele fica em pé, levanta a mão para cima. Eu vim pregar para essa raça de loucos essa noite. Esta noite. Porque Deus só faz promessa louca para quem é louco também. Eu era garoto, oh meu Deus, e andava nas ruas de Orlândia, aqui pertinho, empurrando a minha bicicleta Barra Forte. Eu ia evangelizar, eu e um amigo meu chamado Marcos Belisário, que hoje é pastor na cidade de Mococa. E a gente ia entregando os folhetos. De repente passava um avião das 3, domingo à tarde. Quando o avião passava, um dia eu olhei e falei: eita, que o dia eu vou estar lá dentro, ó. O Marco olhou para mim, eu olhei para ele. Nós demos 3 passos, tivemos uma crise de riso. O Marco ria de chorar, e eu ria de ver ele rir. E eu perguntei: você está rindo do que? Ele disse: pela mesma coisa que você está rindo. Onde você mora mesmo, Feliciano? Eu moro na Vila Tatu. E você quer ir para onde? Eu quero andar num trem daquele lá, ó. E a gente ria porque a vida não tinha nenhuma prospecção para aquilo. Como é que um menino pobre,
criado numa Vila Tatu, podia um dia andar de avião. Mas eu acreditava. Eu acreditava porque, primeiro, eu sou assembleiano. E eu cresci amparado pelo círculo de oração. E no círculo de oração eu via aquelas irmãzinhas do coque. Às vezes só tinham 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. Mas quando elas levantavam no mistério, diziam: assim diz o Senhor. Deus me trouxe nessa noite só para te lembrar, crente, de que Ele, quando fala, cumpre. Passe o tempo que pastar, custe o que custar, doa quem doer. Cada palavra que Deus disse ao seu respeito vai se cumprir. Creiam os homens ou não creiam os homens. Eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha, com a família Valadão. Tinha umas 9.000 pessoas no culto naquela noite. O culto foi uma glória. Terminou o culto, Wallace. Eu fui para o estacionamento vender meus DVDs, os livros. E chegou um mineiro perto de mim. Mas era um mineiro bem faceiro, matuto. Tem algum mineiro aqui? Essa raça dominou o mundo. Dia desse eu estava pregando em Nagoya, no Japão, prefeito. 1.300 japoneses na minha frente. Eu perguntei: tem algum mineiro aqui? Não levantou um mineiro dos olhos rasgados. Oh, pastor, eu sou de Minas. Mas com esses olhos rasgados, eu sou, não sei, sansei, nisei. É um negócio, não sei, é um negócio assim. Essa raça de mineiro dominou o mundo. E um mineiro chegou perto de mim, todo matuto. Chegou com uma sacolinha de plástico na mão e disse assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. E eu falei: eu senti de receber, me dê logo. Ninguém dá mais nada pra gente, nem boa noite, nem bom dia. Ele enfiou a mão naquela sacolinha e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Quem já comeu paçoquinha embrulhada aqui? Vou elogiar a paçoquinha no idioma de Minas. Ô trembão, sou. Já desembrulhei uma paçoquinha, comecei a comer a paçoquinha. Quando eu dei a primeira mordida, o mineiro deu golpe. Ele falou assim: ô pastor, o senhor pode orar por mim? Depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você, né? Aí eu falei: você quer que eu ore por você por quê? Aí ele começou: ô pastor, é que ontem à noite eu fui numa vigília. Quando ele falou vigília, eu empurrei a paçoquinha na boca para não ter uma crise de riso, porque eu não sou gente. Mas eu não aguentei. Eu perguntei de novo: você foi aonde, meu filho? Fui numa vigília. Eu conheço vigília. Vigília era a primeira. Eu falei: o que é que tem? Foi: ei pastor, mas não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido. Mas eu queria ouvir da boca dele. Eu disse: meu filho, o que é uma vigília de crente doido? Ah, pastor, é aquelas vigílias que quando vem aquele... É aquelas vigílias que os crentes, quando recebem o Espírito Santo, parece que recebem o espírito do Bruce Lee. Falei: por quê? Porque eles fazem assim... Alguém já viu essas vigílias? Não. Tem algum crente doido de vigília de crente doido? Vai ter sábado? Eita, que eu acho que eu vou passar por aqui então. Pois bem, aí ele falou assim: pastor, e lá na vigília dos crentes doidos, não é que de madrugada, pastor, entrou um profeta doido e veio falar comigo? Eu conheço profeta doido, de vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Eu falei: meu filho, o que é um profeta doido, de vigília de crente doido? Ele falou: pastor, o profeta doido é aquele que quando vem profetizar para a gente, antes de profetizar, ele quase mata a gente do coração. Eu falei: mas por que, meu filho? Ele falou: pastor, o senhor já foi em vigília? Eu falei: algumas. O senhor sabe, né? A gente está lá dentro do culto, e a vigília, ela tem os altos e baixos. Tem hora que está todo mundo empolgado, os irmãos dando a cantar aqueles corinhos de fogo, e é o anjo que vai para lá, e Miguel que desce aqui, aquelas coisas de maluco. E os crentes entram, bate palma, bate o pé. Só que tem uma hora que o povo cansa e quieta. Aí quando quieta, quando está quase todo mundo dormindo, vem um louco e bate na mão num pandeiro. Pá! Aí o povo acorda e começa a falar em língua estranha de novo. Falei: pastor, numa dessas horas que a vigília estava quieta, eu estava encostado na parede olhando para o púlpito, e o profeta veio, pastor. Mas ele não veio de frente, ele veio de costa. Veio na ponta do pé. E ele colocou a mão no meu ombro, pastor. E ele ficou quieto. Eu falei: colocou a mão no seu ombro e foi aí que eu quase tive um desarranjo. Falei: porque ele colocou a mão no seu ombro? Não, pastor, é que não deu tempo de virar para olhar para a cara do profeta. Eu falei: por quê? Uai, pastor, quando eu fui virar, o profeta fez assim: homem,
eu faço? Sabe que esse profeta que grita? Eu falei, e aí, meu filho? Ele falou, ai, pastor, quando eu voltei em mim, eu olhei para a cara do profeta, o profeta agarrou a minha mão, pastor, e gritou assim: homem, entra tu comigo agora, nessa carruagem de fogo. E eu falei, o que você fez? Ele falou, ai, pastor, eu entrei na carruagem, não tinha outra opção. Pastor, o homem agarrou a minha mão e começou a correr comigo pelo corredor da igreja, e correu pela lateral da igreja, e correu pela outra lateral. E aí eu empolguei. O homem mirou a rua, pastor, e começou a correr no meio da rua comigo. Eu falei, o que você fez? Ele falou, pastor, eu estava na carruagem, estava muito rápido, não tinha como descer. E eu corri com ele também, pastor, só que também eu empolguei. O homem começou a falar em línguas e eu falava em línguas também. E foi aquela glória. Até que ele voltou para a igreja, pastor, mirou a entrada e saiu correndo no corredor da igreja. Quando estava no meio da igreja, ele me empurrou. E eu saí catando cavaco pelo chão. Ele falou que ele parou, ele olhou para trás para ver o que deu no profeta. Ele disse que o profeta estava com a mão na cintura e a outra mão ele estava assim. E ele disse que a cabeça do profeta fazia assim. Ele disse que ele olhou o profeta com aquela cara feia. E o profeta disse assim: homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita e eu te levo por ali. Eu te levo por ali. Eu te levo por lá. Eu te tiro daqui e eu te levo pelo mundo. E no futuro eu te trago de volta. Agora contempla na sua frente a rampa do Palácio do Planalto, porque um dia eu te colocarei entre os príncipes e reis da terra. Eu amo a criatividade profética. Eu amo essas coisas de maluco que as pessoas já não acreditam mais. Eu esperava que aquele mineiro, depois que contasse esse testemunho, começasse a dar glória a Deus. Mas ele foi uma crise de riso. Ele ria tanto que a barriga dele balançava. Eu enfiei a minha mão no meu paletó, peguei um cartão de visita, anotei o número do meu celular, estiquei para dar para ele. Ele parou de rir, agarrou o cartão e disse: ô pastor, o que é isso? Eu disse: esse é o número do meu celular particular. E ele: nossa, eu vou ter seu número. Eu disse: vai. E ele falou: para quê, pastor? Eu disse: para quando você subir a rampa do palácio, lembra de mim quando entrar no seu reino, quando você for grande. E quando eu falei isso, eu esperava que ele desse um glória a Deus como vocês deram, mas ele não fez isso. Ele abaixou a cabeça. E quando ele levantou a cabeça, o olho dele estava cheio de lágrima. E ele falou comigo com a voz embargada. Ele disse: pastor, o senhor acredita mesmo nisso? E eu falei: por que não acreditaria? Pô, pastor, eu não sei ler, eu não sei escrever. O senhor está vendo esse doce que eu te dei? Eu vendo isso nas esquinas de Belo Horizonte, no semáforo. Quando o semáforo fecha, eu saio colocando doce nos retrovisores do carro. E a bondade das pessoas é que faz eu levar comida para minha casa. Eu moro numa casa tão pequena, pastor, que a porta da frente não tem fechadura, é escorada com uma cadeira de fórmica. Só os crentes velhos como eu sabem que é fórmica. Falei: pastor, como é que um homem pobre, analfabeto, pode um dia subir a rampa do palácio ou viajar o mundo? Eu estava cansado naquele dia. E a gente, quando está cansado, a gente não desliga do espírito, né? Eu olhei para a cara dele e quis concordar com o que ele falou, porque o que ele falou fazia sentido, era lógico. Quando eu fui dizer para ele amém, o Senhor travou os meus lábios. E aconteceu um fenômeno comigo que só quem é espiritual é capaz de acreditar. Deus arrebatou os meus sentidos. Não sei se você acredita nisso. O meu corpo estava lá no mesmo lugar, mas a minha mente não. Tudo desapareceu da minha frente. De repente eu me vi num ambiente escuro e claro ao mesmo tempo, um ambiente grande e pequeno ao mesmo tempo. Eu não sei explicar para vocês o que era. Eu sei que na minha frente uma construção começou a sair do chão. Já viu quando aquelas câmeras de TV passam rápido? Uma construção vai sendo levantada bem rápido. E eu vi um edifício nascer do chão. E eu fui olhando a construção dele muito rápido. Quando eu olhei no topo do edifício, tinha um letreiro escrito Hilton Hotel.
E eu olhei o que devia ser o 8º andar. Tinha um homem de terno olhando para baixo, só que eu não vi o rosto dele. De repente eu não estava mais embaixo, eu estava atrás do homem. Tudo que o homem via, eu via também. Ele olhou à direita do prédio e eu vi o estádio de Wembley. E eu me entendi que eu estava na Inglaterra. E quando eu vi aquilo, uma voz gritou: se lembra, meu filho? E antes que eu respondesse, o prédio se desconstruiu. Eu vi aquele homem de terno cair e eu fui caindo com ele. Quando ele bateu os pés no chão, já não era mais um homem, era um adolescente. E ele não estava mais de terno. Ele estava usando uma roupa de pau de arara, uma roupa de boia fria, uma roupa de quem trabalha na lavoura. Mas a rigor, com chapéu de palha na cabeça, com meias no dedo, na mão, deixando só os dedos aparentes, uma mochila nas costas, e dentro tinha um facão de cortar cana, e na outra mão uma marmita, e ele estava subindo na traseira de um caminhão de pau de arara. Eu não vi o rosto, e a voz gritou comigo: se lembra, meu filho? E antes de eu responder, o caminhão desapareceu, e aquele homem caiu no chão. Só que agora não era mais um adolescente, era um menino, descalço, um shortzinho rasgado, sem camisa, com uma caixa de engraxar sapato nas costas. E o menino ficou de frente para mim. E o Senhor disse para mim: e agora? Você se lembra, meu filho? E eu comecei a chorar, porque era eu. Deus me fez lembrar da minha história. Só que ele começou de trás para frente. Primeiro ele me fez lembrar que todos os anos eu prego na Inglaterra. Todos os anos eu me hospedo naquele hotel, no Hotel Hilton, um dos hotéis mais famosos do mundo. O Senhor me fez lembrar que eu já fui cortador de cana, que eu já apanhei laranja, algodão e café, e que antes de trabalhar no corte de cana, eu ganhei uma caixinha de engraxar sapato. E eu engraxava sapato nas ruas de Orlândia. E o Senhor disse para mim: meu filho, se eu fiz na sua vida, por que não posso fazer na dele? Recebe esta palavra. Não há nada impossível para o seu Deus. Deus não olha para a sua origem, Deus não olha para a sua vida e posição social na sociedade, Deus não olha para o dinheiro que você tem, Deus não olha nem para a sua sabedoria humana. Para Deus o homem só presta quando ele vem vazio, porque aí Deus pode encher esse homem. Deus tem dificuldade em usar homens preparados, porque o homem preparado questiona Deus. Deus gosta de pegar gente que ninguém dá nada por elas. Deus vai onde ninguém vai, e Deus pode fazer na sua vida o que Ele nunca fez na vida de ninguém. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, reage nesta noite, reage neste culto nesta noite. Quem assistiu meu Facebook essa semana, quem me segue no Facebook, deve ter visto um vídeo que eu postei. Eu andando nas ruas de Manhattan. Estava vindo de uma reunião na ONU, fui representar o Brasil na ONU. Saí da reunião da ONU, estava indo para o hotel. No meio do caminho, o Espírito Santo me tomou. Fazia tempo que eu não sentia aquilo. Foi um sacudidela de Deus. E o Senhor falou comigo: você está vendo onde você está? Você está em Manhattan. Você veio da ONU. E olha de onde eu te tirei. Eu te tirei de trás das malhadas, Davi. E eu te coloquei entre os príncipes da terra. E Deus falou comigo: fala para o povo de Garapava que eu não sou homem para mentir, que eu não sou filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. Olha como Deus é severo nas suas palavras. Eu li a Bíblia mais de 30 vezes, de capa a capa. Eu escrevi 21 livros acerca dela. E uma coisa me chamou a atenção. Na Bíblia Sagrada, o ser que menos fala é Deus. Deus não é de falar muito. Quem falam são os homens, são os poetas, os historiadores. As frases de Deus são curtas. Todas as vezes que Deus vai falar com alguém, Ele diz assim: não temas. Ele diz: eu sou. Ele diz: eu faço. Eu não faço. Eu levanto. Eu derrubo. Eu mato. Eu dou vida. Deus não fala muito.
E eu perguntei: por que o senhor fala tão pouco? E ele me disse: porque tudo que eu falo eu sou obrigado a cumprir. O homem promete sentado e não cumpre em pé. Quantos de nós somos frustrados com promessas que foram feitas e não foram cumpridas? Casamentos destruídos por pessoas que disseram: eu vou ser fiel a você até a morte, e te deram um chute. O patrão disse: se é fiel nisso eu vou te levar, e ele não te levou, botou uma outra pessoa no seu lugar. Quantas pessoas fazem promessa e não cumprem? Deus não é assim. Deus fala pouco, porque tudo que Ele fala, Ele é obrigado a cumprir. Não é que Ele é obrigado porque Ele seja forçado, não. É porque o caráter dEle não deixa Ele mentir. E agora tem uma coisa, Ele me disse: eu não sou de falar, mas quando eu falo... E você não entendeu, eu vou repetir. Deus me trouxe hoje aqui, tendo 1 milhão de mensagens. Olha o que Deus me manda pregar: que Ele cumpra as promessas. É a maneira dEle dizer: conte os dias. Conte os dias. Esse será o melhor Natal da sua vida. Será a melhor passagem de ano que você já teve na sua vida. Você no final do ano vai se lembrar desta pregação, vai estar sentado ao redor de uma mesa farta na ceia, vai ver a família salva, a família com saúde, prosperidade, e você vai agarrar um copo de Coca-Cola, porque crente não bebe cachaça, e você vai dizer: aquele pregador tinha razão, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Senhor, visita a sua igreja, meu Pai. Visita agora. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Acredite. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos projetos. Se não deu certo ontem, semana passada, o mês passado, o ano passado, se não deu certo, não desiste. Volta a crer. No tempo certo vai acontecer. Estudando a Bíblia sobre promessas, eu encontrei o versículo que eu já citei aqui para vocês no Velho Testamento. Quando um rei questionou Deus sobre aquilo que Deus faria, Deus tomou a boca do profeta e disse assim para o rei: eu não sou homem para mentir. Eu não sou homem para me arrepender das coisas que falo. Isso é muito forte. Isso quem disse foi o Pai. Quem disse? No Velho Testamento. Aí quando eu atravesso o Velho Testamento e chego no Novo, vem Jesus e endurece a lei. Quando estamos em Brasília debatendo projetos, de vez em quando um deputado se levanta e grita: Vossa Excelência defende um projeto draconiano. É uma expressão política, draconiano. A palavra draconiano vem de Draco. Draco foi um senador romano que era muito duro nas leis. Ele endurecia uma lei de tal forma que quem quebrasse aquela lei era morto. Então os legisladores de todo mundo, quando vão citar uma lei dura, citam Draco. Esta lei é draconiana, é uma lei dura, é uma lei imutável. Jesus endureceu a lei do pai dele. Se no Velho Testamento o pai disse assim: não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender do que falo, no Novo Testamento Jesus criou uma lei draconiana. Olha o que Jesus fala: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras elas não passam jamais. Jamais. Eu tenho vivido uma vida de cumprimento de promessas. Tenho alguns amigos aqui da minha infância, como a Fernanda, eu vejo ali a família dela, o Wallace. O Brasil inteiro conhece a minha história. Uma história que tinha tudo para dar errado. E que de vez em quando alguém tenta me matar.
Já armaram para mim, eu acho que uns 10 velórios. Colocam o caixão, levam as velas, vai todo mundo para velar. Mas na hora que vão velar o corpo, olham dentro do caixão, cadê o morto? Eu sempre deixo um bilhetinho lá dizendo assim: desculpa fazer vocês terem vindo para o velório, porque eu já ressuscitei. Quem tem promessa feita por Deus não pode morrer. Eu vou repetir: aquele ou aquela que tem uma promessa divina, a promessa de Deus, ela imortaliza o ser humano. Quer ver um exemplo de promessa que imortalizou um ser humano? Todos os discípulos de Jesus, com exceção de um, morreram martirizados. Todos. Pedro, Tiago, Bartolomeu, André, Filipe, Tomé, todos tiveram mortes violentas. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, João Marcos arrastado pelas ruas de Alexandria, Tiago morreu ao fio da espada. Todos tiveram morte truculenta. O único que não morreu por martírio foi João, o apóstolo, o escritor do Apocalipse. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque um dia Jesus estava discutindo com os discípulos, porque João era o discípulo que ele mais amava. E os discípulos com ciúmes começaram a falar: por que o senhor gosta tanto dele? Por que só João? Jesus ficou com raiva, ele olhou para eles e disse assim: que importa a vocês que João viva, para que me veja voltar no meu reino e na minha glória? Olha o que Jesus falou. Jesus ficou com tanta raiva que ele disse assim: se eu quiser, João vai viver para me ver voltar aqui. Por causa disso, tentaram matar o João e a morte não levava ele embora. Domiciano mandou fazer um tacho de azeite fervendo e jogou o João lá dentro. Era para João ter morrido derretido, mas quando ele olha dentro do tacho, está João tomando um banho de azeite. Primeira sessão de hidratação de pele do mundo. O imperador gritou: por que esse azeite não te mata? E João gritou: porque o azeite que está aqui dentro é mais quente do que o azeite que está aqui fora. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, conversa com o câncer, bate um papo com a AIDS, bate um papo com a velhice. Diga para eles: ó, vocês vão ter que ter paciência, porque vocês não podem me levar, porque eu estou imortalizado, eu tenho uma promessa, e aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumpri-la. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras dele não vão passar da sua vida jamais. Alguém tem uma promessa de Deus aqui que ainda não se cumpriu? Então levante a mão direita para o céu comigo, chacoalhe a sua mão, coloque no ombro de quem está do seu lado. Agarre essa pessoa para mim, por favor, com carinho. Chacoalhe ela até ela ficar irritada agora. Sacode aí, isso, sacode. Irrita esse homem, diga para ele: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode. Diga: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir as suas promessas, para sacudir a sua família, para sacudir esta igreja, para sacudir Igarapava. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua história. Aleluia. Oh, glória. Não desista. O que acontece conosco é que todas as vezes que ouvimos uma promessa, nós estabelecemos o seguinte padrão: Deus fez a promessa hoje, ela vai se cumprir amanhã. Quando não, a gente diz assim: Deus falou, vai se cumprir, o caminho vai ser aberto até ele cumprir. E não é isso que acontece. Toda vez que Deus faz uma promessa para alguém, Deus complica a vida da pessoa. Entendeu? Vou falar de novo. Todas as vezes que Deus abre a boca para falar: vou te usar, ele, ao invés de te ajudar, ele te atrapalha. Pergunte por quê? Porque o diabo escuta. Você sabia que de vez em quando Deus abre o céu? Acho que ele fica entediado no trono dele. Ele diz: não, hoje eu cansei de ficar no trono, eu quero olhar pela janela do céu.
Aí ele olha para a terra, até que o olhar dele acha um ser humano. E ele fica olhando para esse ser humano. E ele ama esse ser humano. Pastor, o senhor é louco? Não, está na Bíblia. Deus um dia estava olhando nessa janela, o diabo viu. E Deus olhou para ele e disse: você viu o meu servo Jó? Homem valente, homem santo, temente, se desvia do mal. Foi Deus elogiar Jó, o diabo começou com a inveja dele também. O Senhor deu tudo para ele. Tira tudo que ele tem para o Senhor ver. Todas as vezes que Deus faz uma promessa da vida de alguém, a vida dessa pessoa é complicada, porque o inferno vem inteiro contra ela. Primeiro Deus complica a vida da pessoa. Aí depois, quando a pessoa está no limite, quando ela diz assim, não aguento mais, vem Deus e descomplica. Mas Deus descomplica de um jeito tão simples, que você fala, meu Deus, eu estava morrendo por causa dessa porcaria, e era tão simples resolver assim. Aí quando ele descomplica, aí ele te chama para uma conversa e diz assim, olha, agora eu vou te explicar porque eu tinha complicado. Conseguiu marcar aí? Primeiro Deus complica, depois ele descomplica, e aí ele explica porque ele complicou. Vou dar um exemplo bíblico. Moisés conhecia o Egito como a palma da mão dele. Aí Deus tira Israel do Egito e põe Moisés na frente. E Moisés está guiando o povo. Aí Deus olha para Moisés e diz, Moisés, sim senhor, você vai guiar o meu povo, né? Sim senhor, então você não vai pelo seu GPS, vai pelo meu. Como assim, senhor? Segue a nuvem. E Moisés seguiu a nuvem. Seguiu transtornado. Pergunte por quê? Porque ele sabia que o caminho estava errado. E a nuvem foi guiando, até que a nuvem levou o povo de Israel para a frente do Mar Vermelho. Deus complicou a vida dele. Tanto que quando ele viu o Mar Vermelho, ele caiu de joelhos e começou a chorar. Deus abriu o céu e disse assim, Moisés, por que clamas a mim? Porventura Deus não sabe de tudo? Então a pergunta que Deus faz não é porque Deus não sabe, é porque Moisés é que não sabe. Por que clamas a mim, se eu já te dei autoridade? O que você tem na mão? Eu tenho um pedaço de madeira. Moisés, na mão de qualquer um é madeira, na sua mão é arma. Usa o que eu te dei. Toca nas águas. Quando Moisés tocou nas águas, o que aconteceu com o mar? Primeiro Deus complica. Quando ele acha que vai morrer, vem Deus e descomplica. Quando Deus descomplicou, Moisés e o povo correram, chegaram do outro lado. Foi a madrugada inteira atravessando o mar. Quando chegaram do outro lado, ao invés de correr, Deus disse, Moisés, segura o povo aí. Por quê, Senhor? Manda o povo olhar para trás. Contempla o seu inimigo pela última vez. Olha o que Deus faz. Ele complica a vida do ser humano. Depois ele descomplica. E aí ele explica porque complicou. E Deus diz para Moisés, se eu não te trago para cá, eles iriam te perseguir até a sua 3ª e 4ª geração. Só tinha uma maneira de matar os seus inimigos de uma vez só. Era complicando a sua vida. Agora eu descompliquei e matei o povo. Agora, Moisés, leva o povo que eu te dei para a terra prometida e vive em paz. Se você está passando por um problema muito grave na sua vida ou no seu ministério, não me peça oração. Antigamente, quando alguém me chamava, pedia oração e me contava as histórias, eu chorava junto com as pessoas. Hoje, quando me conta um problema, eu começo a rir na cara da pessoa. E a pessoa diz, o senhor é sádico? Gosta de ver os outros sofrer? Eu digo, não, é porque eu sei onde vai dar essa história. Eu já passei por essa faculdade. Eu já estive sentado onde você está sentado. Eu já experimentei o que você está experimentando. Todas as vezes que Deus deixa o inimigo tocar na sua vida, é porque Ele quer te dar em dobro aquilo que você tem. Na vida do crente, tudo o que acontece, ou é porque Deus manda, ou é porque Deus permite. Anote isso e a sua vida vai ser melhor depois de hoje. Tudo o que acontece na sua vida, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Nada foge disso. Por isso diz a Bíblia, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Até o seu inimigo não sabe que é seu amigo.
seu inimigo pensa que te atrapalha, mas ele só te ajuda. Pastor, o senhor é maluco? Não, é só conhecer a Bíblia. O dia que você chegar no céu e encontrar Davi lá, fala mal de Golias para Davi, para você ver o cascudo que você vai levar na cabeça. Ele vai dizer assim para você: para de falar mal de Golias, porque se não fosse ele eu não tinha chegado onde eu cheguei. As irmãs que estão aqui, quem já ouviu falar de Penina, a segunda mulher de Eucana, a concorrente de Ana? Eu acho que eu sou o único pregador do mundo, Wallace, que defendo Penina. Todo mundo espanca Penina. Penina é isso, Penina é aquilo, Penina era invejosa, Penina atormentou Ana, Penina falou isso de Ana. Eu sou o único que defendo Penina. Sem Penina, Ana não chora. Se Ana não chora, Ana não ora. Se Ana não ora, ela não geme. Se ela não geme, o sacerdote não escuta. Se o sacerdote não escuta, ele não vem falar que ela está bêbada. Se ele não fala que ela está bêbada, ele não se arrepende, depois diz para ela: por que choras então? Se ela não conta para ele, ele não profetiza. E a profecia dele foi essa: de hoje a um tempo você vai dar à luz a um filho. Se ele não profetiza, Samuel não nasce. Se não nasce Samuel, quem é que vai ungir Saul e Davi como rei? Você está entendendo? Os seus inimigos são seus amigos, só que eles não sabem disso. Lembra eles hoje. Vai para o Facebook, põe lá: muito obrigado por você que me persegue. Continua. Muito obrigado por você que fala mal de mim. Continua. O que seria de mim sem aquela perseguição em 2013? O que seria de mim sem os gays do Brasil inteiro falando mal de mim? Eu não tinha sido o terceiro deputado mais votado da história do Brasil. E futuramente, quem sabe, o presidente da República. Tudo pode acontecer. Eu sirvo a um Deus que sustenta o universo pela força do seu poder, e pelo poder da sua palavra traz à existência aquilo que não existe. E Ele me mandou aqui em Garapava só para te dizer: vá em paz para sua casa essa noite, porque esta semana será uma semana de surpresas. Deus vai interferir na sua vida. Alguém acredita em milagre? Então diga para o seu irmão: aguenta. Desiste não. Vai passar. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E é aqui que a gente se acaba. A gente não tem paciência de aguardar. A gente quer trocar os pés pelas mãos. Calma. Está tudo como tinha que estar. Está tudo dentro dos conformes. Aquilo que para você é uma loucura, para Deus é a sabedoria. Eu só tenho certeza de uma coisa: se a pessoa que está do seu lado tivesse juízo, ela ia dar um jeito de ser sua amiga íntima depois dessa noite. Ela ia pegar o seu número de WhatsApp, ia fazer amizade com você no Facebook, porque para falar com essa criatura agora tá fácil, porque ela está aqui. Mas daqui a alguns meses, quando Deus cumprir as promessas, para falar com a pessoa, você vai ter que falar com o secretário do secretário do secretário. Vai ter que ligar num programa de televisão para assistir. Vai ter que ir lá no lançamento do livro, do CD. Você não sabe perto de quem você está sentado. Eu não vim aqui pregar para um grupo de pessoas que não tem o que fazer nesse domingo. Eu vim aqui falar com homens e mulheres que têm promessas. E promessas loucas. Porque o meu Deus vai cumprir cada uma dessas promessas. Se passares pelas águas, elas não te afogam. E se passares pelo fogo, ele não te queima. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E só quem crê nisso diga: eu creio. Fique de pé, por gentileza. Eu estou com meu corpo arrepiado. Faz muito tempo que eu não sinto o que eu estou sentindo aqui nesse lugar. Eu não atrasei para vir, irmã Fernanda. Eu vim no dia certo. Deus me trouxe hoje porque sabia que você ia estar aqui. Esta pregação é resposta das suas orações. E eu só vou te fazer um pedido: lembra de mim quando você entrar no seu reino.
Quando você for grande, importante, rico, lembra de mim. Dá esse testemunho e estimule outras pessoas a acreditarem. Porque é isso que faz a diferença entre um ser humano e outro. Aquele que acredita, dá um jeito. Aquele que não acredita, sempre dará uma desculpa. Eu vou pedir que você incline a sua cabeça.